Salve, salve família vascaína. Relaxa, né? Esse aqui é um novo conteúdo do canal. Podcast do Mineiro, podcast vascaíno, ainda não tem nome, deixa uma sugestão aí pra gente. Mas vai ser aquele conteúdo que nós vamos abrir a câmera pra fazer reflexões, sem cortes, tá? Se eu errar alguma coisa aqui, nós vamos corrigindo ao vivo mesmo. E é isso, espero que vocês gostem. Nesse episódio vamos falar da diretoria vascaína, o quanto esse pessoal tá perdido. Vamos falar da ajuda oferecida pelo Levinciano, as perspectivas aí para a temporada 2022. Já vai deixando o seu like, né? Deixa o comentário sobre qualquer coisa que eu falar aqui. Já se inscreve no canal, ativa o sininho. Estamos buscando aí os 90 mil inscritos. E cara, vamos lá. Eu falei aqui já que, beleza, todo mundo sabe que o elenco não vai ser montado amanhã, nem essa semana, muito provavelmente nem este mês. Ainda tem abertura de janela de transferências internacionais, ainda tem a própria janela brasileira, que agora vai ter um período certinho. Então, todo mundo sabe disso. O que é o problema? Por que a gente vem criticando tanto a diretoria vascaína? Tem outros times que já estão se reforçando. Na própria Série B, o Cruzeiro já trouxe aí uns 5 reforços, anunciou um bom reforço, o atacante Edu do Brusque, artilheiro da Série B. Na Série A, tem o Fluminense, que já está se reforçando, né? O Palmeiras já está se reforçando. Então, usei esse exemplo do Palmeiras para mostrar que até uma equipe que ganhou Libertadores, que foi bastante vitoriosa na temporada, já está se movimentando e o Vasco não. O grande problema para mim é que a gente não tem as pessoas que vão traçar o planejamento. Qual é o planejamento do Vasco? Como o Vasco do Zé Ricardo vai jogar para a gente traçar um perfil de jogadores? Até hoje a gente não sabe. O Vasco teve a proeza de contratar um técnico antes de contratar o chefe do técnico. O cara que vai comandar tudo. Então já começou errado por aí. Depois anuncia um dirigente, que seria talvez o coordenador técnico, né? Palavras do presidente Jorge Salgado a um cara que nem era repórter, mas estava lá gravando, que era o Fernando Praz, e deu tudo por água abaixo, né? Não teve um acerto aí. Então estão batendo cabeça. Ah, mas tem o Carlos Brasil. Pô, o Carlos Brasil, vamos lá, era o gerente da base do Vasco, foi um gerente até, né, que teve bons serviços prestados, a base foi campeã de Copa do Brasil. Em 2019 chegamos a tudo quanto é semifinal e final. Bons talentos revelados, Thales Magno, que já foi até vendido, Riquelme, bom potencial de venda do Vasco aí para os próximos anos. Mas é muito pouco. Depois ele vai pro Corinthians, agora volta pro Vasco com a missão de montar o time pro profissional. Tá errado. Tem que ter um dirigente ao lado dele. Outra coisa, Zé Ricardo contratado como técnico, mas só chega dia 20. Então, por telefone, ficar, né, falando lista de jogadores, eu acho um planejamento muito abaixo do que o Vasco merece. Né? Eles tinham que estar tendo reunião todo dia, mapeamento de jogadores da Série B, da Série A, do futebol sul-americano, que é sempre muito importante você ter aquele achado, né? O cara que tava jogando lá enterrado num time do Chile que ninguém conhecia, pum, vai lá e traz o cara. Então a gente não tem nem esse corpo definido, esse departamento de futebol definido para traçar o planejamento, né? Nem executar o planejamento, começar as contratações a mexer. A gente não sabe nem o planejamento, cara. Então assim, é uma vergonha, é um absurdo, é uma falta de respeito com o torcedor. Né? Entraram lá com um discurso bastante, como é que fala? Prepotente, né? Para não falar talvez até arrogante, né? Estavam bem metidos, né? Uma panca danada. Fizeram críticas para mim acertadas às gestões anteriores, mas estão fazendo um trabalho igual, se não pior. Se não pior. E estão completamente perdidos. Não vou nem tocar aqui em episódio de Kombi, lá dos troféus, né? Até hoje tá com salário atrasado, chegou a colocar salário em dia em alguns momentos, mas continua, é sempre um mês ou outro que tem para receber. Pessoal de pessoa jurídica já tá com meses acumulados, vai saber como é que tá direito de imagem.
Então aquela história que a gente sempre viu, né? Por exemplo, na gestão do Campelo a gente cansou de ver. O jogador que passou no Vasco em 2015 tá cobrando salário atrasado. Jogador que passou em 2013 cobrando salário atrasado. Agora na gestão do Jorge Salgado a gente já começa a ver alguns resquícios do Campelo. E aí a diretoria atual que tinha que fazer diferente, faz igual. Alguém duvida que na próxima presidência vai ter jogadores do Salgado reclamando salários atrasados? Então assim, cara, o Jorge Salgado pode ter essa câmera aqui, alô câmera, alô NASA, alô câmera, aí. Então assim, cara, o Jorge Salgado com toda a experiência que pode ter com mercado financeiro, empresas, isso a gente pode até ver um reflexo do Vasco no longo prazo, porque até agora nada, na questão financeira. Mas futebol, cara, é muito diferente de uma simples empresa, de uma multinacional que seja. Né? Clube de futebol não tem que ter lucro, tem que guardar dinheiro, fazer patrimônio. A gente tem que ter resultado ano a ano, manter o caixa em dia, salários em dia, ter recurso para investir no futebol, para comprar um jogador. Não é uma empresa, cara. Não é questão só de números, de lucro. Você envolve paixão, você envolve tratar o torcedor bem. E aí a gente vê aquele escárnio daquela grade lá. Pô, eu sou sócio torcedor. Pago uma mensalidade barata, entre aspas, né? Barato, se você for colocar no ano, é um bom dinheiro. E eu já ficaria muito cara, muito puto mesmo da vida se eu fosse em São Januário, saísse aqui de Minas, chegasse lá, fosse barrado. Pô, eu quero só tirar uma foto no campo, irmão. Não pode? Como assim? Tem que pagar mais. Alô, câmera. Então, cara, sabe, imagina o cara que é sócio proprietário, que paga uma mensalidade mais cara. Imagina esse cara como ficou. Eu não tenho cabeça pra pensar nisso, cara. É revoltante. Então assim, estão errando no futebol, estão errando nas finanças, estão errando no tratamento do torcedor, estão errando em tudo. Vocês não vão acertar em nada. Eu tô na torcida ainda pra vocês acertarem, porque se vocês acertarem, o Vasco vai estar bem. Agora eu tô desanimado, cara, eu não tenho mais força nenhuma. E aqui a gente entra com qual assunto? Com a ajuda oferecida pelo Leven esse ano. Todo mundo sabe a minha postura aqui sobre o Leven. Eu não vou elogiar político do Vasco nenhum. Não fiz isso com o Salgado antes dele entrar. Não vou fazer com o Leven antes dele entrar. Ele entrando e fazendo um bom serviço, vai ter os meus parabéns. Ele entrando e fazendo caca igual todo mundo tá fazendo, vai ter as minhas críticas. Agora... o senhor Salgado não tem o direito de recusar ajuda de quem for. Ah, Mineiro, mas pô, e a rivalidade e as coisas que o Leven já falou do Salgado? Cara, é hora de colocar o Vasco acima de qualquer coisa. Vê o que o Leven tem a oferecer. Vê o que há de positivo. Se tem alguma coisa negativa, deixa pra lá. Mas pegue as coisas positivas e coloque em curso. Ele não falou que independente do presidente quer ajudar? Aceita essa ajuda do cara, pelo amor de Deus. Vai que é dinheiro, vai que é um jogador ou outro, não importa. Tem que ouvir. Se não tiver nada, expõe. Ó, não tem nada de interessante aqui. Duvido. Duvido. Vocês não tem nada de positivo? Não é possível que o Leven não tenha nada de interessante pra ajudar vocês. Tá na hora de colocar o Vasco acima. Chega. Passou da hora, né? Passou da hora. Agora, Leven, recado pra você, hein? Recado pra você. Se afasta dessas figuras que você tá se unindo aí. Figuras do passado do Vasco. Figuras que fizeram o Vasco tá onde tá hoje. Essa lama. Não é só Salgado, não. Não vamos esquecer do passado, não. É Campelo, é golpe na Lagoa. É Eurico, é Senhor Dinamite, todo mundo tem uma parcela de culpa. Então, Leven, se você quer vir como o novo,
Deu um pau aqui, foi mal. Então, Leve, se você quer vir como realmente o novo, uma proposta nova, alô câmera, se livre de Roberto Monteiro, se livre desses caras. Não vou nem ficar falando o nome aqui. Já deu pra entender de quem eu tô falando. Desculpa aí a câmera, viu, galera? Mas o importante é o conteúdo aqui. Então eu espero de verdade, cara, que não só Levinciano, Júlio Brandt, outros candidatos aí, o próprio Campelo, Sérgio Frias. Cara, junta todo mundo. Sentem numa reunião, sem vaidade. Coloque o que cada um tem pra oferecer. Ó, eu tenho isso, hein? Ó, eu tenho contato com o empresário, tal jogador pode chegar. Pô, eu tenho uma carta de crédito aqui, juro baixo, não sei o que mais. Cada um coloca o que dá pra fazer, gente. Nós vamos ficar brigando até quando? Olha a diferença que o nosso rival tá. E não é só o rival mais, não. A vergonha tá tanta que o Fluminense tá num outro nível que o nosso. O Fluminense vai disputar a Libertadores de novo. E o Vasco não. Pô, essa iluminação aqui, ó, tá todo mundo despedido, hein, dessa produção aqui. Todo mundo pode procurar um novo emprego. Vocês não conseguem focar uma câmera aqui, caramba? O Botafogo tá na Série A e a gente não conseguiu subir. Então, assim, cara, é uma decepção atrás da outra pra continuar na arrogância que tá essa diretoria. Tá na hora de vocês, já que não vai pedir ajuda, aceitem a ajuda que tá sendo oferecida. É o mínimo que vocês podem fazer em respeito a nós torcedores. Bom, família, falei muita groselha aqui. Esse foi o primeiro episódio do nosso podcast. Vou tentar fazer sempre não muito grande, no máximo 15 minutinhos, para todo mundo assistir até o final. Conto com o seu comentário, com o seu like, com a sua inscrição. Deixa o sininho ativado. E até a próxima. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. E essa produção tá todo mundo demitido, hein? Pelo amor de Deus.